E aí, beleza? Na estação de trem em Londres, o guarda de trem Joe está terminando seu turno. Quando ele chega ao seu armário, encontra uma carta dizendo que ele não conseguiu a promoção que pediu. Ele amassa o papel furiosamente. O supervisor aparece e pede para Joe cobrir o turno da noite porque o guarda noturno está doente. Joe quer dizer não, mas acaba aceitando quando percebe que sua crush Ellen será a vendedora de carrinho naquela noite. Depois que o trem parte, Joe começa a inspecionar os bilhetes dos passageiros. A maioria mostra os bilhetes de boa, mas muitos ficam irritados e tratam Joe mal por fazer seu trabalho. Uma mulher deixa sua bengala cair e quando Joe a ajuda, ele se assusta com um rosnado repentino. Mas é só o cachorro da senhora. Kate diz que perdeu seu bilhete e fica brava quando Joe a multa. Em um canto, Billy troca de roupa para algo mais confortável. Joe vê que a porta do banheiro tem um aviso de fora de serviço e a água saindo de lá. Quando Joe esbarra em Ellen, ele finalmente tenta chamá-la para sair, mas Ellen o rejeita. O fato de o passageiro Paul estar olhando deixa tudo mais constrangedor. Nas próximas horas, o trem continua a viagem pacificamente sob a chuva e a lua cheia. Quando chega na floresta, um grito alto ecoa nos vagões e o trem para. Joe começa a atravessar os vagões para ver o que aconteceu e vê uma sombra atrás de uma porta, mas quando está prestes a abri-la, é assustado pelos alto-falantes. O motorista anuncia que bateram em algo na estrada e pede aos passageiros que fiquem calmos até resolverem. Joe finalmente abre a porta e descobre que o carrinho de Ellen caiu. Ele tenta levantar, mas não consegue. Então Adrian acaba levantando o carrinho. Joe encontra dois conjuntos de chaves no chão e fica surpreso ao ouvir que ambos pertencem a Adrian. Muitos passageiros estão em pânico, então Joe faz o possível para acalmá-los. Ele também tenta contatar o motorista Tony pelo rádio, mas não obtém resposta, então usa os alto-falantes para pedir paciência aos passageiros. Enquanto isso, Tony sai do trem para ver o que aconteceu e descobre que bateram em um cervo, que agora está preso nas rodas. Ele tenta puxá-lo, mas não tem força suficiente. Nesse momento, Tony ouve um barulho atrás dele e quando se vira, uma criatura misteriosa o ataca e começa a comê-lo. Seu sangue espirra na janela, mas a chuva o lava antes que os outros possam ver. No trem, Joe se cansa de esperar e usa suas chaves para entrar na cabine de controle, apenas para encontrá-la vazia. Ele então olha para fora, mas não vê Tony. Depois de pedir a Ellen para manter os passageiros calmos com alguns lanches gratuitos, Joe dá uma olhada mais longa lá fora, mas ainda não encontra nada. Joe liga para a equipe de resgate da empresa, que explica que estão atrasados porque a tempestade tem causado muitos acidentes. O sinal do telefone está ruim e cheio de estática, mas Joe consegue descobrir que eles estarão lá em 4 horas. Depois, Joe informa os passageiros sobre a espera de 4 horas, fazendo-os entrar em pânico. Quando ele diz que o motorista desapareceu, as reclamações aumentam, então Adrian tem que gritar para calá-los. Ele aponta que não tem sinal nos telefones, então deveriam caminhar até a próxima estação para pedir ajuda. Joey tenta explicar que é perigoso e ele pode perder o emprego, mas os passageiros se unem contra ele e ele não tem escolha a não ser concordar em ser o guia. Depois que Joe destranca a porta, o grupo sai fazendo uma fila e caminhando ao lado do trem, sem saber que alguém está observando da floresta. Eventualmente, eles ouvem algo se movendo entre os arbustos, então Joe e Ellen vão investigar. Para a surpresa deles, encontram o corpo mutilado de Tony no chão. A dupla volta imediatamente e avisa os passageiros para voltarem ao trem enquanto uivos e rosnados podem ser ouvidos à distância. Demora alguns segundos para Joe destrancar a porta e todos correm para dentro do trem com medo. Um casal de idosos é mais lento que os outros devido à idade, e quando finalmente estão pulando para dentro, o monstro consegue morder a perna de Jenny. O monstro balança Jenny para cima e para baixo entre as portas antes do grupo conseguir arrastá-la para dentro e trancar o vagão. Depois, Jenny é levada a um assento onde Ellen lava o ferimento com água e faz o melhor que pode para enfaixá-lo. Billy e Matthew tentam olhar pela janela com uma lanterna, mas não conseguem ver nada lá fora. Quando Joe verifica a porta para se certificar de que está devidamente trancada, o monstro bate no vagão e rosna. Então
Então o grupo decide ficar o mais quieto possível. Eles ouvem as garras da criatura arranhando o vagão e esperam até que o uivo seja ouvido longe do trem para voltarem a falar. Então Joe vai até a cabine de controle para tentar usar o telefone do trem, mas não há sinal. Nesse momento, Billy se junta a ele e revela que é estudante de engenharia. Olhando para os controles, Billy percebe que há um vazamento de combustível que causou a ruptura da linha quando o trem bateu. Se não consertarem isso, nunca conseguirão se mover. Do lado de fora, é revelado que a antena do trem está quebrada, implicando que a criatura fez isso. Joe explica a situação aos passageiros, que começam a discutir que tipo de animal é esse, e Adrian chama de urso, mas Nina aponta que ursos não uivam. Jenny diz que não era um animal, mas algo mais humano. Porém, todos acham que é o choque falando. De repente, eles ouvem barulhos dentro de outro vagão e se preocupam que o monstro esteja tentando entrar. Joe pega um extintor de incêndio e vai com Billy e Adrian investigar. Eles atravessam o vagão com cuidado e descobrem que o barulho vem do banheiro. Enquanto Adrian se prepara para atacar, Joe destranca a porta, apenas para ver Paul cair para fora. Acontece que ele estava preso lá desde antes da colisão. Os quatro voltam para o grupo e Paul é informado de toda a história, mas em vez de se assustar com o monstro, ele fica triste por ter perdido a parada. Algum tempo depois, eles verificam o ferimento de Jenny e percebem que está piorando. Ela também está com febre. Kate percebe que Nina é jovem e está com medo, então fala com ela para confortá-la com histórias sobre sua própria filha, mas de repente a criatura começa a bater na porta novamente e depois pula no teto, fazendo as luzes do trem começarem a falhar. Nesse momento, o telefone de Nina recebe sinal e ela recebe uma ligação da mãe, mas enquanto tenta pedir ajuda, a criatura invade pela janela. A criatura agarra Nina pelas pernas e a puxa para fora enquanto ela grita. Kate tenta pegar a mão dela para ajudar, mas Matthew a puxa de volta porque ela também seria capturada. Então, eles ouvem a besta mutilando Nina no teto e o sangue dela pode ser visto nas janelas. Assustados, o grupo corre para se esconder em outro vagão e Kate surta porque ninguém quis salvar Nina. Uma discussão começa até que o marido de Jenny, Jed, grita para todos calarem a boca e lembra que precisam trabalhar juntos para sobreviver. O trem tem uma caixa de ferramentas, então os passageiros começam a trabalhar para barricar cada ponto de entrada do vagão com peças do próprio trem, como os assentos. O tempo passa e todos ficam mais deprimidos a cada minuto. Jenny e Kate percebem que não sabiam o nome de Nina, e Jenny admite que nunca conseguiu ter filhos, embora quisesse. Em um canto, Adrian conversa com Joe, explicando que tem 2 conjuntos de chaves, porque tem um bom lugar para a família e um apartamento secreto para suas aventuras maliciosas. Ele acredita que fazer o que é necessário para sobreviver, mesmo que não seja legal, e pede para Joe se juntar a ele para escapar, deixando os mais fracos para trás. Antes que Joe possa responder, Jenny vomita muito sangue e até 2 dentes. Outra discussão começa sobre o que fazer, mas é interrompida quando Joe percebe que Paul está desaparecido. A barricada foi movida e Adrian quer colocá-la de volta, mas Joe e Billy o convencem a dar 1 minuto para encontrar Paul. Joe vai para o outro vagão e encontra Paul preso no banheiro novamente. Enquanto Joe tenta abrir, a luz do banheiro quebra e a besta entra por cima para atacar Paul. Joe precisa recuar quando a porta é danificada durante o ataque e logo o sangue começa a sair pelos buracos. Ele dá uma olhada rápida por um buraco e fica horrorizado ao ver o corpo de Paul. Então ele tenta voltar para o outro vagão apenas para descobrir que Adrian bloqueou a porta. E Adrian ouve o barulho e decide sair do trem para se salvar, removendo a barricada da porta de embarque. No entanto, está trancada e Joe tem a chave. Joe continua empurrando a porta enquanto vê o monstro se aproximar. Quando está prestes a ser atacado, os outros finalmente abrem a porta e puxam Joe para dentro do vagão antes de bloqueá-la novamente. Enquanto o grupo empilha o máximo de coisas possível, Adrian tenta quebrar a janela com o extintor de incêndio, mas não consegue. Infelizmente, a besta é muito forte e quebra a barricada, fazendo Ellen congelar. Felizmente, Joe age rápido e a move para fora do caminho antes que o monstro possa machucá-la. A criatura tenta ir atrás de Joe e enquanto rosna na cara dele, Ellen a esfaqueia. O monstro imediatamente se vira para atacá-la e a joga para longe. Os caras
caras aproveitam a chance para pular sobre ele por trás e começar a espancá-lo e esfaqueá-lo com qualquer objeto disponível. Billy é agarrado pelo pescoço e empurrado contra o teto, apenas para ser solto quando Adrian acerta o ferimento da criatura com o extintor de incêndio. Nesse momento, Matthew chega com um machado de incêndio e começa a bater no monstro repetidamente até finalmente matá-lo. Kate precisa puxar Matthew para trás enquanto ele tem um colapso. Segundos depois, o grupo observa mais de perto a criatura e nota um anel no dedo dela. Como Jenny disse, parece muito humano, então Matthew conclui que é um lobisomem. Adrian lembra que pessoas mordidas também se transformam e agora todos estão cautelosos com Jenny. Enquanto alguns passageiros cobrem o corpo, Jed conta a história de um trem que saiu dos trilhos nesta área muitos anos atrás. As autoridades descobriram muitos corpos desaparecidos e outros mutilados, mas nunca encontraram uma explicação. Ele conclui que o lobisomem os matou naquela época também. Nesse momento, a besta acorda e uiva, então Joe imediatamente começa a bater no rosto dela com o extintor de incêndio. Na floresta, outros lobisomens ouvem o uivo de seu líder morrendo. De repente, o rosto de Jenny começa a mudar e ela rosna também. Adrian quer matá-la antes que ela se transforme completamente, mas Ged não deixa. Os outros passageiros também o empurram para trás, mas Adrian luta contra a resistência deles, se recusando a desistir. Ele se liberta e começa a estrangular Jenny. Então Joe o soca para derrubá-lo. Depois o grupo concorda em amarrar Adrian e Jenny com cintos. Em seguida decidem um plano. Billy tentará consertar o trem e ensina Ellen quais botões apertar para sair de lá assim que o trem reagir. Joe faz um discurso pelo alto-falante, tentando manter a esperança de todos. Matthew e Billy descem do trem e rapidamente encontram o vazamento. Enquanto Billy se posiciona debaixo do trem para consertá-lo, Matthew fica de vigia. Dentro do trem, Kate revela que teve uma noite quente com Adrian algum tempo atrás, mas Adrian não se lembra de nenhum de seus casos de uma noite. Jenny começa a ter dificuldade para respirar e Adrian insiste que devem fazer algo antes que seja tarde demais. Nesse momento, Matthew ouve um barulho na floresta e vai investigar, deixando Billy sem luz. Na floresta, Matthew pode ouvir Nina pedindo ajuda e segue a voz dela, apenas para encontrar seu corpo no topo de uma árvore sendo devorado por um lobisomem. Assustado, Matthew tenta fugir, mas logo os lobisomens o cercam. Ele tenta se defender com seu machado, mas não adianta, e os lobisomens pulam sobre ele para comê-lo vivo. No trem, todos ouvem os gritos de Matthew enquanto ele morre, seguidos por um uivo alto. Jenny congela e Adrian continua pedindo para Kate matá-la. Billy finalmente conserta o trem e as luzes voltam. Então Joe e Ellen tentam descobrir como controlar tudo. Logo, os lobisomens se aproximam do trem, então Billy se esconde no vagão até que os monstros se afastem. Infelizmente, eles aparecem na janela da frente e assustam Ellen e Joe, que finalmente ativam o trem. Billy tem que segurar o vagão novamente para não ser deixado para trás. De repente, Jenny termina de se transformar, então Kate corre para soltar Adrian antes que Jenny se liberte com sua nova força. Adrian tenta ajudar Ged, mas Jenny o derruba. Nesse momento, outro lobisomem aparece na porta e agarra Kate, que grita por ajuda. No entanto, Adrian a empurra para fora do trem junto com o lobisomem. O trem acelera e Kate fica para trás, rapidamente virando comida de lobisomem. Enquanto Ged tenta fazer sua esposa ouvir a razão, Adrian tenta lutar contra Jenny de novo, batendo nela com uma chave inglesa. Furioso, Ged o soca antes que ele possa matá-la. Então Jenny pula em seu marido e morde seu pescoço, fazendo o sangue jorrar. Enquanto Jenny tenta ir atrás de Adrian, Billy luta para se segurar e acidentalmente quebra os reparos que fez, fazendo o trem parar novamente. Joe e Ellen correm para fora da cabine de controle e esfaqueiam Jenny antes que ela possa matar Adrian. Então Joe, furioso, pula em Adrian para espancá-lo, mas Ellen o impede. Os lobisomens aproveitam a chance para entrar no trem, então Joe e Ellen correm para trancar a porta. Adrian percebe que teria uma chance melhor de escapar se alguém ficasse para trás como isca, então ele derruba Joe. Não é suficiente para deixá-lo inconsciente e Joe imediatamente reage, desencadeando uma briga. Enquanto os homens lutam no chão, Ellen pega um pedaço de metal afiado e corta Adrian até que ele solte Joe. Enquanto Ellen cuida de seu amigo, Adrian bloqueia o caminho e pega
pega as chaves da porta antes de pular fora do trem. Os lobisomens rapidamente cercam a dupla, mas antes que possam atacar, Billy aparece com uma bomba molotov pronta. Ele a joga em um dos lobisomens, fazendo-o queimar e iniciando um incêndio. Então ele acende uma tocha e assusta os outros monstros, fazendo-os recuar para o outro vagão, enquanto dá uma barra de ferro para Joe e Ellen. Isso permite que a dupla force a porta a abrir e pule fora do trem, enquanto Billy é capturado e morto também. Enquanto Ellen e Joe correm pela floresta, eles ouvem os lobisomens vindo atrás deles. Decidindo que é tarde demais, Joe beija Ellen antes de dizer para ela ir, porque ele ficará para trás como distração. Chorando, Ellen encontra um caminho para fugir, enquanto Joe começa a lutar contra os lobisomens com um pedaço de metal, conseguindo esfaquear um deles. Não importa o quanto ele lute, os lobisomens o dominam e ele acaba sendo mordido. Momentos depois, Ellen chega à próxima estação de trem com a plaquinha de identificação de Joe na mão. Enquanto isso, Adrian continua correndo e encontra algumas roupas no chão. De repente, os lobisomens o cercam e recém-transformado Joe pula para atacar e devorá-lo sem piedade. Terminando assim o Uivo, filme de terror e ação de 2015. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!